Eu queria aqui fazer uma pergunta de reflexão. Quantos altares de maldição estão sendo levantados na família? Se cumprirmos a lei de Deus, nós estaremos ali a alcançar a bênção sagrada divina. Mas se nós queremos tropeçar, viver desviando, fazer Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma lição da Escola Sabatina. Nesta semana estamos a estudar assim a lição número 7 e de recordar, ao longo deste trimestre, que começamos em outubro, estamos passando novembro e vamos até dezembro, estamos a estudar lições de fé no livro de Josué. E o tema da lição desta semana, lição número 7, é lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Mas antes de nós começarmos com a nossa lição, deixa assim apresentar ao meu irmão, que vocês já conhecem também há bom tempo, praticamente quase todo esse trimestre, nós estamos a estudar juntos a lição da Escola Sabatina. Estou a falar aqui do nosso irmão Marcelo. Irmão Marcelo, pode saudar nossos irmãos e se quiser também falar o seu nome completo. Okay. Boa tarde, queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para poder compartilhar a lição da Escola Sabatina e é um prazer estar neste canal para poder compartilhar a Palavra de Deus. Meu nome é Marcelo João Benjamin e estaremos juntos na lição de hoje, iremos detalhar junto a lição da Escola Sabatina. Exatamente. Obrigado. Ok, muito bem. Então esta é a apresentação do nosso irmão Marcelino, ou Marcelo, eu chamo assim ele, mas também Marcelino vai, né? É isso. Ok, então, mas Marcelo Benjamin. Então, nós vamos aqui juntos, exploramos a lição, né, irmão Marcelo, desta semana. Está muito interessante, praticamente falar sobre lealdade suprema. Né? Existe uma lealdade que talvez fica assim um pouco, mas essa aqui ela é suprema. Sim. Ela é adoração, ou seja, diz que essa lealdade suprema ela é expressa em adoração em zona de guerra. Vamos ver o nosso verso para memorizar, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Irmão Marcelo, pode ler aí? 6,33 de Mateus. É o texto-chave que nós temos aqui na nossa lição número 7. Mateus 6. 33. Diz o seguinte. Mateus 6, verso 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem. Então, obrigado, irmão Marcelo, pela leitura. Nós encontramos aqui Jesus falando para a multidão, lembrando aqui que esse capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte, né, onde nós encontramos Cristo falando bem-aventurados os que choram, os misericordiosos, os pacíficos, enfim. Praticamente o Sermão da Montanha, ele abrange o capítulo 5, o capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Então, chama-se assim Sermão da Montanha porque Cristo estava assentado no monte. É lá também onde ele dá os princípios do reino, né? Como, por exemplo, quando ele explica os mandamentos, né, dizendo que o matar não é somente pegar a faca ou mesmo atirar alguém, mas como odiar uma pessoa também já é matar. Então, são princípios do reino. Então, quando ele chega agora no capítulo 6, versículo 33, ou mesmo versículo 32, 31 e 32, Jesus aqui fala sobre as preocupações da vida. Né? Ele começa dizendo que vocês não devem andar preocupados com a vida, do que vocês vão comer, do que vocês vão beber, do que vocês vão vestir, pois o Senhor sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas buscai primeiro, né, o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas, vejam-se com o contexto, né? Precisamos aqui explicar esse contexto. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Jesus falou sobre a questão básica, as necessidades básicas. O comer, o beber e o vestir. Então eu e você somos convidados com Cristo a buscarmos primeiro o reino de Deus. Então, irmão Marcelo, logo nessa introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar? São duas coisas que temos aí. O reino de Deus e a sua justiça. O que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ok, obrigado. É uma questão muito interessante. Atualmente, no mundo em que nós vivemos, quando falamos de buscar a Deus,
muitas das vezes nós não compreendemos. Às vezes, se buscamos a Deus em momentos mais difíceis, mas em momentos bons não buscamos a Deus. Mas, em poucas palavras, eu poderia responder com as palavras do próprio Jesus Cristo, né? Quando diz que sobre os mandamentos importantes, quando ele foi consultado com os doutores da lei, né? Perguntaram quais são os mandamentos mais importantes, né? Então, Jesus respondeu claramente que amará a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, quase todo o seu entendimento, todo o ser, né? Então, buscar a Deus, né, automaticamente, eu diria que demonstrando este amor total, confiante a Deus, seja nos momentos bons e tanto nos momentos ruins. Então, este seria o buscar a Deus, se entregar a Ele, confiar a Ele e ser dependente do próprio Deus. Ok, muito bem. Então, de uma forma resumida, irmão Marcelo, é ser dependente de Deus em todas as coisas. Sim, sim. Né? Mesmo até nas mínimas coisas. Certo. Por exemplo, se eu perdi meu dinheiro, eu tenho que falar com Deus. Né? Então, nas mínimas coisas, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depender de Deus totalmente. Então, este é o chamado que Jesus nos faz, de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando falamos do reino de Deus, também falamos daquilo que reflete. Né? O reino de Deus é paz, é alegria, é felicidade, tudo isso aí. O reino de Deus também é ausência de pecado. Então, nós somos chamados a vivermos uma vida pura, uma vida alinhada à vontade de Deus e à sua justiça, que é a sua lei. Ou seja, a lei de Deus expressa a justiça de Deus. Muito bem, então vamos para a nossa lição. É interessante que com essa introdução aqui, nós encontramos, irmão Marcelo, né, a nossa lição dizendo que com muita frequência, nas correrias da vida, nós acabamos se esquecendo daquilo que é a nossa prioridade, né? Ou seja, a nossa espiritualidade, a nossa necessidade maior. E nós acabamos, né, ficando focados apenas com as coisas desta terra. Eu não sei se o irmão Marcelo já se encontrou numa situação como esta, em que você, né, fica a correr de um lado para o outro durante o dia, quem sabe nos seus negócios, nos seus afazeres, que você acaba percebendo que o tempo ou o dia já foi e você não buscou a Deus como deveria ser. Será que já se encontrou nessa situação também? Já em vários momentos, em várias ocasiões. Isso muitas das vezes também quem tem colocado, né, essa toda pressão é o próprio diabo, mas nós precisamos, né, prestar muita atenção. Por isso o tema de hoje, né, nos chama a ter esta lealdade suprema. Lealdade suprema, né, é uma coisa que nós precisamos compreender exatamente. A fidelidade máxima. Né? A fidelidade máxima. É por isso que nós precisamos, na verdade, ficar concentrados, cientes, né, e respeitarmos, né, olhar para esse Deus e podemos, né, sempre se lembrar em buscar em todos os momentos. Tem um texto de Salmos, né, que vai nos levar que de madrugada eu busco a Deus. Né? Então, são palavras muito encorajadoras, né, que nós podemos ali, né, encontrar. Então, eu gostaria de ler esse texto porque é muito interessante. Acredito que o irmão também pode precisar aí, mas é o texto de Salmos. Salmos número... Ou sim, pode falar o que está escrito também. Sim, mas aí está escrito que, né, me busque, né, de madrugada, né, e me achareis. Então, são palavras muito encorajadoras que nós encontramos ali. Então, são esses pontos que nós precisamos aqui, né, também olhar, né, para quanto, né, ao que o irmão me colocou como a questão. Sim, mas quando eu puder aqui me lembrar o texto, né, sim, pode citar ao longo da nossa conversa, né? Ok, muito obrigado, irmão Marcelo. Então, na verdade, é isso, né? De vez em quando nós acabamos ficando focados numa coisa que acabamos esquecendo realmente daquilo que é a nossa maior necessidade, que é de buscar a Deus em primeiro lugar. Então, nós vamos agora ver esta lealdade suprema, adoração em meio à guerra, no contexto de Josué, né? E vamos começar aqui a ler o livro de Josué, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou tomar a leitura aqui. Diz assim, Josué, capítulo 5, versos 1 até o versos 7. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel.
Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra, sim, a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, terra que mana leite e mel. O último verso diz: porém, em seu lugar pôs aos seus filhos, e a estes Josué circuncidou, por enquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Muito bem. Então nós encontramos aqui, irmão Marcelo, praticamente nos voltamos atrás. Se for a ver aqui, nós encontramos que essa história está encontrada após a travessia do mar ou do rio Jordão. Sim, sim. Praticamente estamos a ir em frente atrás. A lição desta semana, ou a lição deste trimestre, ela não está focada assim de uma forma sequencial no livro de Josué, mas está dando assim tópicos, partes. Então nós voltamos um pouco atrás. Após a travessia do Jordão, nós praticamente encontramos aqui um cenário. Encontramos que os filhos de Israel, daquela nova geração, nesse caso, a maior parte não estava circuncidado. E seu irmão Marcelo lembra, a circuncisão foi um dos sinais que Deus deu para qual pai? Sim. Qual pai? O patriarca, que foi dito para circuncidar, o que começou com aquilo que é a circuncisão. Pode me ajudar aqui a lembrar? Já, se a memória não me Falha, ok. Pode ser, Abraão. Abraão, exatamente, sim. Abraão. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 17, nós encontramos aí a instituição da circuncisão. Deixa eu lembrar aqui também se é o livro de Gênesis, capítulo 17 ou 18. Não, sim, é 17. A partir do versículo 23 até o versículo 27. Então Deus falou para Abraão que todo macho de 8 meses, se me lembro aqui, de 8 meses, deveria então ser circuncidados. Vamos lembrar aqui depois, da questão, na questão dos dias que a criança deveria ser circuncidada. Se é 8 ou 3, já não me faz aqui a lembrança. Mas certo é que a circuncisão foi dada ao patriarca Abraão, e Abraão então passou a praticar para os seus filhos, e isso foi passando de geração para geração. Agora nós podemos fazer uma pergunta aqui. Por que Deus deu a circuncisão para Abraão? Quando falamos de circuncisão, também queremos acreditar que os irmãos entendem o que é. A circuncisão é praticamente cortar a parte principal do prepúcio, nesse caso o genital masculino. Então, por que Deus deu a Abraão a circuncisão? Nós encontramos, por exemplo, Deus deu uma promessa para Abraão anteriormente, que ele teria um filho logo na sua velhice com Sara, mas acontece que Abraão ele tentou fazer corta-mato. Você lembra, irmão Marcelo? Poderia nos falar que corta-mato Abraão fez? Sim, tentou ajudar a Deus. Vimos que através ele aguardou por muito tempo a promessa, não ia se concretizando, e como corta-mato ele tentou optar outros meios, que foi de tomar a sua serva neste caso, mas isso foi o convívio tanto da sua esposa Sara, e o próprio Abraão acabou cedendo, se esquecendo da promessa de Deus. Muitas das vezes também isso tem ocorrido conosco mesmo, temos esquecido também as promessas de Deus e optamos em percorrer outros caminhos. Então isso foi desagradável para Deus. Muito bem, exatamente. Então este foi o corta-mato que ele fez. Ele tentou ajudar a Deus, nascendo um filho com a serva, nesse caso Agar, foi a serva que ele tomou como mulher, e dessa união com Agar nasceu um filho chamado Ismael, que foi uma pedra de sapato para o povo israelita durante muito tempo. E o fato curioso é que Ismael, no fim da vida, ele acabou se convertendo. Tem o livro Patriarcas e Profeta acaba afirmando isso. Mas bom, queremos falar aqui sobre a instituição da circuncisão. Deus deu então, após Abraão quebrar esta promessa, ou seja, essa aliança que ele tinha com Deus, de confiar em Deus totalmente, então Deus deu essa instituição, disse que agora Abraão faça uma circuncisão em você mesmo e também nos seus filhos. Isso para o quê? Para lembrar que vocês são filhos do Senhor. Em todo momento que vocês vão querer se relacionar com uma pessoa que não é do povo de Israel, olhando para a circuncisão que vocês têm, então ficar se lembrado que Deus tem uma aliança com vocês. Então servia como uma lembrança. Então, Josué,
praticamente ele atende essa instituição de circuncisão em meio à guerra. Porque nos é dito aqui que no versículo 1 diz que e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amoreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, enfim, em outras palavras aqui, o povo israelita estava num momento de guerra. A qualquer momento eles poderiam ser atacados. Mas Josué, ele faz a questão de parar, né? Não ficar aí treinando os homens. Ele para poder atender esta instituição, a circuncisão. Porque a nova geração ela não estava circuncidada, né? Em outras palavras. Isso, praticamente, irmão Marcelo nos ensina uma lição muito grande, porque a lição do domingo praticamente é esse tema, né? Primeiro, a aliança. Primeiro, a aliança. O que quer dizer? A primeira coisa é atender primeiro a aliança. E isso nos ensina bastante de que, na verdade, nós precisamos priorizar as coisas do reino. E nós encontramos também que Jesus Cristo, mesmo ele no seu ministério, ele sempre procurava um momento para passar a sós com Deus. E nós podemos ver isso em Lucas 1, verso apenas. Lucas capítulo 6, versículo 12, vai falar assim. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Vejam só, né, irmão Marcelo, Jesus tinha o costume de passar uma noite inteira em oração a Deus. Né, após um momento de muito trabalho, muita fadiga, enfim, correria de um lado para o outro atendendo as pessoas. Jesus tinha o tempo de reservar para passar a sós com Deus. Então, irmão Marcelo, eu vou perguntar aqui uma coisa, né? Uma pergunta, aliás. Vou perguntar uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta, bem dizendo. A lição pergunta na parte de baixo aí do domingo. Por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? Ou seja, essa é a pergunta, né? Por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? E como é que nós podemos combater essa tendência? Okay. Muito obrigado. Na verdade, o nosso versário, né, já nos dá um pouco de tópico quanto a esta pergunta, porque na verdade, olhando para o mundo atual, olhando para a vida, as circunstâncias da vida atual, né, vamos dizer que a vida nos exige, parece nos exigir muito, né, parece nos cobrar muito. E olhando para atualmente as coisas como são difíceis, né, olhamos que só precisamos, né, de muita luta para poder nos sustentar. Então, essas preocupações são muitas das vezes, né, que nos faz deixar Deus do lado e olhar para si que as coisas que nós estamos a fazer, tanto procurar talvez alimentação para a família, trabalhar duro, não ter tempo nem sequer para orar, jejuar, para ler a palavra de Deus, meditar num verso, olhando para estas ocupações, parece que é primordial, parece que buscar sustento para a família, isso é essencial. Mas, queridos irmãos, vamos nos lembrar uma coisa. Isso é importante, mas Deus, será que não é importante? Deus é mais importante. Deus deixa de ser importante. Por isso Deus faz recapitulação. Entre aves e vocês, quem são mais importantes? Sim. Foi o que Jesus deixou esta questão para, né, aqueles povos, ou seja, aquele povo que estava naquele lugar. Quem é mais importante entre um corvo? Será que Deus pode dar alimento a isso e não dar a vocês? Então, isso é baixo, né? É por falta de confiança nossa. E também, outra coisa, é ingratidão nossa. Porque nós achamos que conseguimos as posses, o mantimento por nossas próprias forças, mas estamos a nos enganar a nós mesmos. Mas sim, essa força vem de Deus. Deus é que permite para que nós possamos conseguir. Então, muitas das vezes, optamos em culpar, né, o sustento para a família, o trabalho, para podermos deixar de lado. E isso não vai nos trazer nenhum sossego no futuro, ou seja, não vai nos trazer um bom resultado, porque estamos a brincar com coisas sagradas. Podemos querer alimentar o nosso corpo aqui, mas o corpo do céu, a vida espiritual neste caso, iremos perder a eternidade por causa de querer alimentar este nosso corpo atual. Então vamos buscar o reino do céu, sim, depois vamos também orar a Deus para que nos acompanhe, para que nós possamos conseguir o pão do dia. Foi isso que Jesus ensinou na oração. Dá-nos o pão de cada dia. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. E isso, irmão Marcelo, me faz lembrar de um texto, né, que nós encontramos em Salmos 46, versículo 10. A orientação de Deus para nós é: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então o Senhor nos convida para que nós possamos nos aquietar e saber que Deus é o nosso Deus. Então, irmão, não deixe que a preocupação, nesta era de muita ansiedade,
onde as pessoas querem, nem pensam que a felicidade vem das coisas materiais, das coisas deste mundo. A nossa felicidade, a nossa paz, ela somente se encontra quando nós descansamos nas mãos de Cristo, quando nós descansamos nas mãos de Deus. Então é só assim que nós encontraremos a paz em Jesus Cristo. Então, avançando aqui ainda mais na nossa lição, irmão Marcelo, também a lição importante, ela diz que, né, o Josué, neste caso, ele celebrou também, ou seja, relembrou, não vou usar essa palavra, Sim. ele relembrou aquilo que era a festa da Páscoa, né, instituída lá no livro de Êxodo, capítulo 14 ou 12, se me lembro aqui, naquilo, capítulo 12, sim, de Êxodo, quando o povo de Deus saiu do Egito, né? E a nossa lição aqui pergunta: por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? Essa pergunta aqui é muito interessante, né? No meio de muita pressão lá para conquistar a terra, porque ainda existia mais terras para conquistar, era para ser mais fácil ver Josué correndo, né, atrás do tempo para poder conquistar essas terras. Mas ele diz: não. Há uma instituição que nós temos que lembrar aqui. Já lembrando da circuncisão, agora temos também que relembrar da Páscoa, né? E a Páscoa, nós encontramos que foi celebrada mesmo no Egito, né? Quando o povo de Deus estava lá, praticamente foi um memorial assim da questão da libertação do povo israelita. E isso também nos faz entender ainda mais quando nós exploramos a nossa lição. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecida por nós. Então, a isso, irmão Marcelo, eu quero fazer uma pergunta aqui. Há uma necessidade de os cristãos hoje celebrarem a Páscoa ou não? E se não há necessidade, qual seria a celebração ou o memorial que Cristo passou para nós nos dias atuais? Ok? Boa pergunta. A pergunta é que até hoje, né, existe muitos cristãos, né, que há uma controvérsia quanto a este assunto. Não têm compreendido exatamente acerca da Páscoa. Tem outros que celebram até nos dias de hoje. Mas olhando para esta Páscoa, né, nós vimos aí, ela foi uma festa com significado. Aliás, todas as festas assim, da Bíblia tinham seu significado. Exatamente. Ou seja, tem seu significado até então. Então, esta Páscoa também tinha aí o seu significado. O irmão havia tocado aí que ela foi celebrada, ou seja, Josué celebrou no momento de guerra. Também o povo israelita, ou seja, o povo israelita lá no Egito era antes dele sair, mas celebraram, né? Que adiantado eles estavam a celebrar a libertação do Egito. Também que Josué também estava a celebrar também este resgate que eles tiveram. E também nós temos isso aí, né? Este simbolismo, ou seja, que apontava, né, para Cristo. De acordo com o texto que o irmão leu, nós temos aí o Cordeiro Pascual, que é o Jesus Cristo, que morreu por nós e nos libertou do mundo do pecado. Então, como memoriar a Ele, né, deixou outra cerimônia, neste caso, outra festa, que já não é mais de Páscoa, mas sim que é Santa Ceia, né, que deixou com todos os seus emblemas, que simboliza o seu sacrifício também. Então, neste caso, temos ali o vinho, né, que simboliza o seu sangue, o pão, o seu corpo, que ele deu na cruz para nos redimir, para nos resgatar do mundo do pecado. Então, a Páscoa já se concretizou em Cristo, porque nos libertou do mundo do pecado, da escravidão do pecado. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado, irmão Marcelo. E fazendo conexão, né, com este comentário, praticamente que a Páscoa apontava para a Cristo, né? Apontava para Cristo, bem dizendo. E segundo o livro de Colossenses 2,16, né, vai dizer aí que essas coisas, e o versículo 17 vai dizer que estas festas eram sombras da realidade do que haveria de vir, mas o corpo é Cristo. Em outras palavras, as festas judaicas, eles tinham um significado. Eles não eram uma festa apenas em si, né? Toda festa, até vamos ver, irmão Marcelo, parece que quase toda festa tem sempre um significado, né? Ou alguma coisa a ser lembrada. Então, a Páscoa lembrava-se a libertação do povo de Israel no Egito. E agora para nós também lembramos que Cristo, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também, Jesus agora, Ele institui uma nova, vamos dizer assim, uma outra festa, né, semelhante à da Páscoa, mas que não é a Páscoa. Mas, em outras palavras, a Páscoa ela foi substituída pela Santa Ceia, que tem um momento de lavar peixe, tem um momento do comer do pão e do vinho, que o irmão Marcelo acabou explicando aqui o significado desses emblemas. Então, praticamente, esses são
Essa é a nova instituição da nova aliança. E para uma curiosidade, irmão Marcelo e também para nossos amigos que estão aí nos assistindo, os judeus não tinham apenas uma festa. Essa era apenas uma, né? É uma delas. Mas os judeus tinham a festa de primícias, tinha o Pentecostes, tinha as trombetas, o dia da expiação, né? O tabernáculo, né? Então o jubileu também é enquadrado aí. Então essas eram as festas judaicas que tinham um significado. Então essa festa de Páscoa tinha assim um significado profético, a morte de Cristo para nos redimir da nossa pecaminosidade. E então a lição também comenta aqui dizendo assim: no entanto, a Páscoa e a Santa Ceia do Senhor sinalizam uma realidade ainda mais gloriosa, a multidão redimida entrando na Canaã celestial. No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico ou antitípico, né, de a travessia como os 144 mil caminhando sobre o mar de vidro, que é o antítipo, né, sim, assim se diz, do Mar Vermelho e do Rio Jordão, diante do trono de Deus. Isso lá em Apocalipse 4, 6 e 7, 9 a 10. Eles celebrarão a antitípica, ou isso, né? Sim, sim. Me ajudei a pronunciar essa palavra aqui? Antitipo. Sim, antitípica, é isso aí. Enfim, Antitípica. está a dificultar aqui. Né? A antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro. Temos que ainda treinar nessas palavras aqui, como pronunciar. Então, vejam que a lição está falando ainda mais que a Páscoa e a Santa Ceia terão uma realidade de significado muito grande. Né? Haverá uma reunião muito grande que nós vamos ter quando Cristo voltar pela segunda vez. E aqui é retratado, né, daquilo que será os 144 mil, passando, né, nessa travessia da perseguição também que nós encontramos, porque encontramos que esses 144 mil são aqueles que vão estar vivos quando Cristo voltar. Bom, e a lição diz, mesmo quando não estamos celebrando a Santa Ceia, como podemos manter a realidade da cruz sempre diante de nós? É refletindo naquilo que Cristo fez por nós dia após dia. Ok, então, irmão Marcelo, eu vou dar aqui o espaço, né, para poder ainda explorar mais essa lição, praticamente na parte da terça-feira, quarta, indo também para quinta-feira. Então, esteja livre para poder explorar e nos trazer aquilo que realmente é o essencial, o resumo das partes, né, que nós temos na lição de terça, quarta e quinta-feira. Muito obrigado. E dizer que a lição vai andando, né, continuando nos trazendo mais lições importantes que nós vamos encontrar aqui no livro de Josué, né? Porque nós vamos ter aqui mais uma vez altares de renovação, porque no momento de guerra, né, no momento em que eles iam habitando lá em Canaã, na terra prometida, né, nós vimos que era um momento muito intenso de conflito, momento em que, né, iam renovando aqui a aliança, iam celebrando a Páscoa, mas também nós vimos aqui a construção, né, de altares de renovação, né, o que nós encontramos aqui, mais um dos cenários muito interessante e muito importante, porque se nós formos a ver aqui, o povo estava a cumprir aquilo que, né, Deus havia, né, feito, ou seja, os patriarcas, né, no passado também fizeram. Nós podemos aqui nos lembrar, né, de Abraão. Abraão também construiu um altar de renovação, e também temos Jacó, também fez a mesma coisa, construiu um altar. Então, são esses altares que também nós, a cada momento, precisamos refletir e fazer. Altar de renovação, onde nós podemos renovar os nossos concertos com Deus, onde nós podemos mais uma vez entregar a nossa vida, nossas preocupações a Deus. Altar de renovação hoje para você pode ser um culto familiar, pode ser um culto privado que você faz em cada momento, reservar uns 5 minutos para poder conversar com Deus e ler a palavra de Deus. Então, esses momentos que nós podemos fazer para renovar, né, a nossa espiritualidade, o nosso pacto com Deus, os nossos propósitos, os nossos objetivos, e colocar aquilo que são as nossas dificuldades na caminhada cristã. Então foi isso que o Josué relembrou e também construiu, fez, né, para poder recapitular aquilo que foi, né, com o que os antepassados fizeram. E não foi diferente, porque nesse lugar também, diz aqui, vai dizer aqui a nossa lição, né, se nós formos abrir o livro de Josué, é essencial nós lermos, né, capítulo 8, verso 31, o irmão Albino se achou, pode tomar a leitura aí? Sim, versos 30 e 31, né? Sim. Diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Sim. Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Uau, uma coisa muito interessante.
mas vamos dizer que isto decorreu numa zona de guerra. Exatamente. Então eu diria que talvez você está a passar por um conflito, você acha que esse conflito é demais, essas preocupações já é demais, não tem tempo para poder conversar com Deus, poder ler a palavra de Deus, mas nós vimos que esta renovação, este altar, esta reserva foi feita numa zona de guerra. É uma coisa muito especial, né? É uma coisa interessante, irmão Albino, né? A olhar para este cenário. E muitas lições nós podemos tirar aqui, né? Consoante, né? Esta lealdade, esta confiança que Josué teve ao próprio Jesus Cristo. Olhando por um objetivo principal, eu gostaria de ler aqui, né? Um dos comentários que diz: para atingir essas coisas, levar a humanidade de voltar à obediência a Deus, para atingir esse objetivo, ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor e em Cristo cada uma das promessas de Deus. E sim, por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Então, nós vimos aqui estes requisitos, a lei de Deus, nesses altares de renovação, para poder fazer com que o povo possa cumprir a aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Então, muitas das vezes, nós, isso de não construirmos altares, né? Não reservar um tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos orar, então nós iremos quebrar aquilo que são a aliança que nós fizemos com Deus. Talvez podemos falar que, não, quem fez aliança com Deus apenas é o povo israelita, mas eu gostaria de perguntar para o irmão Albino, nós não estabelecemos uma aliança com Deus? Sim, estabelecemos. Estabelecemos uma aliança com Deus. O irmão gostaria de dar um exemplo? Comentário. Ok. É o seguinte, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, né, como Salvador e Senhor, praticamente nós entramos numa aliança, porque a aliança, em outras palavras, irmão Marcelo, seria um relacionamento com compromisso. Então, se nós realmente aceitamos a Cristo, então nós entramos nesse relacionamento com compromisso, onde existem condições, onde existem leis e regras a serem cumpridas. Então, uma das regras, é realmente fazer um altar, né, todos os dias, ou seja, a comunhão com Deus. Obrigado. Então, irmão, muito obrigado, foi direto mesmo. É isso mesmo. Então, desde que nós aceitamos as boas novas, se entregamos a Cristo por meio do batismo, já estabelecemos uma aliança com Deus. E é necessário para que nós possamos dedicar o nosso tempo a Deus para poder cumprir com estes requisitos, não esquecermos a lei de Deus. E também vimos aqui escrito em pedras. Nós encontramos aqui mais um cenário interessante que Josué fez. Automaticamente parece que poderíamos dizer que Josué escreveu a lei dele, ou podemos chamar também a lei de Deus. Porque nesse tempo em que nós vivemos, dizer que existe lei de Moisés, existe lei de tal fulano, mas esquecemos que quem escreveu as leis é o próprio Deus e deu-se a Moisés. Mas também nós vamos ver aqui um cenário em que Moisés, ou seja, Josué também vai fazer uma cópia para poder, né, dar ao povo, para poder o povo meditar. Vamos poder ler o verso 32 do capítulo 8 de Josué, verso 32 a 35, para nós vermos aqui um cenário interessante. O irmão pode me ajudar na leitura? Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Sim. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. 35 e último. Sim. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, e Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Ok, muito obrigado. Nós encontramos aqui, né, a cópia que Josué fez da lei, né, que Moisés havia recebido com o próprio Deus, né, uma cópia, e nós vimos essa cópia, né, estava lá, né, os juízes líderes, né, das tribos. Então nós encontramos ali esta cópia para poder ser dado, né, às pessoas e para que possam meditar. Eu diria graças a Deus, né, nós não estamos naquela época, porque hoje nós temos uma Bíblia Sagrada onde tem todas as regras em casa, né? É graças a Deus, é motivo de louvar a Deus, porque naquela época mesmo a lei estava com um representante e era meditado, talvez, né, em frente, e todos tinham que ouvir em alta voz para as pessoas poderem ouvir e cumprir. Então nós vimos aqui, né, este lugar aqui mencionado, onde o povo, né, ou seja, onde aconteceu esse cenário,
né, da cópia das leis, né, no Monte Ebal, onde é conhecido que aí houve, né, era um lugar onde é concedido bênção e maldição. Sim, o Monte Ebal servia como Monte da Maldição e o Monte Gerizim como Monte da Bênção. Ok, muito obrigado. Então nós vimos aí Monte Ebal como o da maldição, Exatamente. da maldição e Gerizim como o da bênção. Então nós encontramos aí esses dois simbolismos e dois significados, né, desses dois montes, onde nós vimos ali que esses dois montes, um dos montes onde nós vimos aí que também apontou para Cristo, né, que é o Monte Ebal aqui, a lição vai poder aqui nos trazer aquilo que Cristo também fez por nós. O que Cristo fez por nós? É só lembrar, né, que Cristo, né, tomou sobre nós, né, todas as nossas iniquidades, né, de acordo com Isaías, né, 53. Isaías 53, vai dizer que Cristo, né, tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões e também podemos dizer todas as nossas maldições também Ele tomou sobre si, e no lugar em que nós poderemos receber a maldição, temos a oportunidade de receber a bênção. No lugar em onde nós poderemos receber aquilo que é a morte, nós recebemos a vida. Então, Cristo tomou a maldição. Por isso era necessário, né, o povo ter em detalhe acerca da lei de Deus para que pudessem viver consoante a vontade de Deus e assim não quebrar a aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Do mesmo jeito, né, eu diria que a bênção se estende a nós. Então tem uma questão interessante que eu gostaria também de poder compartilhar aqui, e assim, por que é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem? Na verdade, tudo decorre bem, acredito que não há nenhuma preocupação da nossa parte. Mas, quando há alguma preocupação, ou seja, quando há algumas dificuldades, sempre a primeira coisa é procurar o porquê que isso está acontecendo. Procuramos o culpado. Quando não achamos o culpado, corremos para Deus. Olha a minha situação. Esquecemos que quebramos aquilo que é a vontade de Deus e estamos a correr para o caminho da maldição. Que é o Monte Ebal. Sim. Então, estamos a deixar o Gerizim, estamos a ir para o Monte Ebal. Então, queridos irmãos, se nós queremos ter uma vida de bênção, vamos viver na obediência a Deus. Foi isso que Josué incentivou o povo a cumprir. E ao cumprirmos a lei de Deus, nós estaremos ali a alcançar a bênção sagrada divina. Mas se nós queremos tropeçar, viver desviando, fazendo a nossa vontade, olhar que tudo nós podemos com nossas próprias forças, então iremos ao Monte Ebal, carregaremos diversas maldições e a vida não irá percorrer bem. Exatamente. Então, é isto que eu gostaria, não ser mal albino, Sim, exatamente. quando deixa parte da lição e poderia dizer também, é muito interessante, vamos interagir. Muito bem, na verdade eu tenho muitos comentários, né? Por exemplo, quando nós lemos o livro de Malaquias, né? É um capítulo muito conhecido, né, por irmãos adventistas, o capítulo 3, e basicamente nos versos 9 até os versos 10, é importante aqui lembrarmos um pouco naquilo também que é a questão dos dízimos e das ofertas, né? Um pouco, porque tem aqui algumas dessas duas palavras são encontradas na Bíblia, né? A bênção e a maldição também. Quis dizer, no livro de Malaquias são encontradas essas duas palavras, a bênção e maldição. Vejam só, Malaquias capítulo 3, versículo 8, né? E até o versículo, eu vou ler até o versículo 10 mesmo, já acho que vai bastar. Diz assim: provará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É a resposta do Senhor. Com maldição sois maldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Então vejamos só que essas duas palavras, na questão da devolução dos dízimos e de dar as ofertas, também são encontradas lá, né? O dízimo é sagrado, tanto também como a oferta. E quando nós devolvemos e damos, então o Senhor nos promete nos abençoar, de acordo com a vontade dEle. Nós não vamos obrigar a Deus para nos abençoar. Então, em outras palavras, irmão Marcelo, o que eu quero comentar aqui é, quando nós não cumprimos aquilo que é a vontade do Senhor, praticamente acabamos recebendo maldição. Não que o Senhor nos amaldiçoou, mas é que nós mesmo acabamos atraindo as maldições, né? Porque pode haver alguém dizer que, olha, Deus amaldiçoa pessoas. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Só que quando você se afasta dele, praticamente você, em outras palavras, está escolhendo a maldição. E com isso, nos ensina que é importante nos mantermos o Senhor
presente em nossa vida. E eu queria comentar um pouco aqui, irmão Marcelo, na questão também do relacionamento. Porque falar da bênção e maldição, basicamente ela pode afetar a nossa vida em todas as áreas. Quer seja na família e quer seja também no relacionamento assim, digo, namoral ou mesmo do casamento. Então, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quer seja no relacionamento ou na família, então nós também atraímos maldições para nós. Eu queria aqui fazer uma pergunta de reflexão. Quantos altares de maldição estão sendo levantados na família hoje? Famílias que não oram mais, mas que têm um altar lá em casa. Irmão Marcelo, saberia dizer qual é o altar comum existente no dia de hoje? Não estou lhe fazendo a pergunta para responder, mas eu queria aqui trazer uma reflexão aqui. Se você não levanta um altar de bênção na sua casa, você vai levantar um altar do quê? Um altar de bênção, de maldição. E muitos hoje estão a levantar altares de maldição nas suas próprias casas. Digo, na televisão, por exemplo. Tem muitos que estão lá. Hoje, irmão Marcelo, a televisão é um altar de muitas famílias. E esse altar, essa televisão, que é um altar praticamente das pessoas hoje, que fazem um culto. Vai ver que até logo às 4 horas, tem pessoas já ligaram a televisão. Eu tive a experiência de ver alguém que logo de manhã, né, quem sabe, lá para as 4 horas, a pessoa já ligou a televisão, já está a assistir lá os seus filmes. Enfim, as pessoas estão levantando seus altares, né, de maldição. Então, meu amigo jovem, eu também sou jovem, vejamos quais são os altares que nós estamos a levantar em nossas vidas. São altares de renovação ou altares de decadência? E nós podemos estar a levantar altares até no nosso próprio telefone ou no nosso próprio computador, televisão, enfim, em todas as áreas. Então, o chamado de Deus, né, irmão Marcelo, em outras palavras, como havia me colocado aqui, é realmente nos voltarmos a levantar altares de bênção nas nossas casas e colocarmos aí monumentos, né, recordações do Senhor. Então, é praticamente o que eu tenho aqui a comentar. Muito obrigado. A lição é muito rica, muito especial, muito interessante. E nós vamos avançar, né, para aqui a última parte, ansiando por sua presença. Acredito que eu gostaria de trazer uma reflexão para o querido irmão que talvez está a assistir aí no canal, né? Dizer que eu não sei quando você marca um encontro talvez com sua futura noiva, né? Sua futura esposa, ou seja, namorada. Eu não sei como você fica sabendo daqui a 2 horas irei avistar com minha esposa ou minha namorada. Quero acreditar que, irmão Albino, é uma alegria, né? Exatamente. É uma felicidade imensa, até você não consegue se preparar bem, não sabe o que vai vestir, troca de roupa talvez umas 10 vezes, é exagero, né? Perfume, tempero, não sei lá quanto na cara. Então, para poder avistar com a sua princesa. Então, queridos irmãos, ansiando por sua presença, eu gostaria de saber, será que também isso tem acontecido? Nós temos já estado ansioso para estar na presença de Deus? É uma reflexão, né? Exatamente. É uma reflexão, porque nós vamos encontrar aqui, né, um cenário interessante. Vamos poder ler aqui Josué capítulo 18, né, versículo 1 a 2, para nós vermos aqui algo interessante. 18, 1 a 2, né? Sim. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. Sim. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Muito obrigado. Então nós encontramos aqui, né, este cenário, né, depois que eles iam se apropriando, né, o povo israelita ia se apropriando da terra prometida, pouco aos poucos, né, vimos a apropriação, nós estudamos na lição passada, né, deve ser lição número 5 ou número 4, algo assim. Então, entre essas 2 lições, nós vimos aqui o povo ia se apropriando da terra. Nós vimos houve mais de 7 tribos que ainda não haviam, né, alcançado um lugar para poder habitar, mas algumas tribos já haviam ficado. Mas uma das coisas que nós encontramos aí é que, né, fez-se também aí, neste caso, que deve estar me fugir, né? Tabernáculo, né? Sim, tenda da congregação. Sim, tenda da congregação, o santuário neste caso, que é no meio, né, das tribos, ou no meio desses que haviam ainda herdado esta terra. Então, né, simbolizando, né, ou voltarmos para nós podemos compreender que esta tenda de encontro, este tabernáculo, nós vimos que também no deserto foi construído no meio do acampamento, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então também, depois de chegar na terra prometida, nós vimos o mesmo cenário também que se realizou este mesmo tabernáculo no meio do povo, simbolizando
a presença de Deus constante no meio do seu povo, que também, né, nós hoje, né, almejamos, ou também temos um Deus ao nosso lado e almejamos e estamos ansiosos e sabemos que um dia também estaremos com Deus eternamente. E esta é uma promessa, né, de Deus também estar com o seu povo, porque esse é o desejo de Deus, estar com o seu povo, estar na companhia dos seus servos. Isso que Deus deseja desde o princípio. Mesmo quando a corrente, né, da ligação entre Deus com o homem foi rompida, Deus lutou para poder estabelecer essa ligação, né? Nós vimos dando o seu filho para poder ligar, e ele promete mais uma vez estar com o seu povo. Eu gostaria de ler, né, mais uma vez um pouco contigo Hebreus capítulo 6, versículo 19. É essencial nós lermos esse texto para nós podermos entender muito mais acerca desta casa especial, né? Exatamente. Sim. 6, versículo 19, né? Sim. E vamos até 20, acho. Sim. Ok, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, Sim. e que penetra até ao interior do véu, Sim. onde Jesus, nosso precursor, Sim. entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito obrigado. Então, nós vimos ali, ou seja, nós encontramos essas palavras no livro de Hebreus, né, mostrando uma coisa interessante. Este santuário, né, este tabernáculo construído no meio do povo, era uma imagem do verdadeiro que estava no céu. Ou seja, que está no céu, até agora está lá. Está lá. Então, este tabernáculo nós vimos ali, né, com todos os simbolismos especiais de Jesus Cristo, e a olhar para o significado deste que estava aqui na terra também nos leva a processar para os cristãos atuais, aos que estão no céu. Este que Jesus está lá, e Jesus atuando no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote. Então, eu gostaria de refletir, né, com o irmão Albino, né, qual é a esperança que nós temos quando olhamos para este santuário que está no céu, e também o que trazia, né, no seio, ou seja, no meio do povo israelita, quando olhava para aquele tabernáculo que estava lá no meio deles, e com a arca da aliança e tudo que aquilo estava lá, como o povo se sentia, né, com a construção deste tabernáculo. E nós atualmente, né, como nós podemos refletir também a este altar. Ok, muito bem. Essa é a pergunta muito importante, né? Do que realmente significava o santuário para o povo israelita. Sim. E também qual é o significado que nós temos hoje. Então, eu vou ler aqui o livro de Salmos 73, versos 17, que vai dizer assim. Aqui fala sobre a questão de um homem, já esqueci aqui o nome dele, mas alguém que estava trazendo muitas questões para Deus. Olha, por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios terão casas, terão prosperidade? Mas o justo que quer viver a vida justa com Deus, praticamente parece sendo deixado para trás. Então, ele diz aqui no versículo 17, ele encontrou a solução no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, qual é a mensagem que o santuário transmitia? O santuário transmitia várias mensagens. Uma delas, por exemplo, é a morte de Cristo. A outra é Jesus Cristo como sumo sacerdote. E também a esperança de que um dia as aflições deste mundo vão poder terminar. O pecado e o pecador será eliminado. Então, avançando ainda mais aqui no comentário, irmão Marcelo, nós encontramos que a doutrina do santuário é fundamental para a fé cristã, e especialmente para o povo adventista do sétimo dia. Porque nós encontramos que em Daniel capítulo 8, versículo 14, sobre a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, que não vamos explicar aqui, mas que praticamente essa profecia, né, de 2.300 tardes e manhãs terminam em 1844, no dia 22 de outubro, onde que Cristo agora no lugar santíssimo do santuário celestial, ele entrou lá para oficiar ou fazer a sua última obra de intercessão. Saindo daquele lugar, apenas quem estará salvo, quem estará perdido. Então, daí que eu disse que a doutrina do santuário, ela é fundamental para a fé cristã. Porque quando olhamos para o santuário, nós percebemos em que momento da história nós estamos a viver, em que tempo da humanidade nós estamos a viver. Mas agora, quando nós deixamos de olhar para o santuário, e isso está desaparecendo pouco aos poucos, irmão Marcelo, praticamente são poucos que conhecem a doutrina do santuário. Mas o santuário, ele é a base da fé adventista do sétimo dia. Foi e é até os dias de hoje. E o comentário da lição, terminando aqui, irmão Marcelo,
vai dizer assim: como cristãos que vivem essa palavra aqui acaba me custando. Antitípico, né? Sim. Do dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Quais são os gigantes? Gigantes modernos. Enfim, são as distrações que nós temos hoje. Então, se nós mantermos fixos, olhando para o santuário celestial, nós não vamos nos desviar. Vai dizer mais assim: ao confiarmos continuamente na obra de Cristo realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro. Aqui está agora a outra resposta ainda mais, né? Aprofundando. Podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio do seu povo, desta vez, não de forma temporária, mas para todo sempre. Então, essa é a esperança da mensagem do santuário, trazer a mensagem de dizer que Deus um dia vai habitar com a humanidade, um dia também Ele vai trazer a solução para todo o problema do pecado. E nós podemos ter a esperança maior em Jesus Cristo. Mas o segredo é mantermos firme confiança em Deus. Bom, Marcelo? Ok, muito obrigado. Eu gostaria de deixar a minha última parte do comentário quanto a esta lição, dizer que a lição é muito interessante. Agradeço pela exploração, irmão Albino, desta parte. Na verdade, nós vimos aqui, este cenário não aconteceu num momento de tranquilidade, mas sim foi num momento de desapropriação. Ainda os cananeus estavam muito próximos, né, dos israelitas. No momento em que foi construído este tabernáculo, né, onde foi construído o altar de renovação, onde relembraram a Páscoa, onde relembraram aquilo que é a aliança que Deus fez com os antepassados, que Deus fez com o seu povo e que Deus fez conosco, né? Nós precisamos nos lembrar. Não podemos esperar talvez nos momentos bons, mas tanto nos momentos bons, tanto nos momentos ruins, precisamos sempre estar com Deus, precisamos sempre renovar a nossa aliança, renovar a nossa espiritualidade, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos reservar tempo para poder orar com a família, estudar a palavra de Deus com a família. Então isto é necessário, querido irmão. Por isso hoje lhe convido você e eu a podermos seguir essa rotina, porque no fim nos trará aquilo que é a vida eterna, meu querido irmão. Então é essencial nós olharmos para este ponto. Esses irmãos aqui, esses exemplos que nos trazido aqui, eles fizeram isso numa zona de guerra. E não estamos a falar talvez porque faltava de alimento, não. Estamos a falar uma disputa mesmo por uma terra. E onde há uma disputa de terreno, nós vemos que se atualmente há arma, né? Arma de fogo, neste caso. Então, antigamente também, né, era armamento, mas derramava-se sangue porque era uma disputa por terra. Então, querido irmão, nós apenas temos uma luta consoante, talvez alimentação. Então, isso não possa nos impedir, porque Jesus deixou claro: busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, mantimento Deus te dará. Exatamente. Ele mostrará o caminho para poder ver este mantimento para a sua família. Então, querido irmão, que Deus lhe abençoe. Este é meu último comentário quanto à lição de hoje. Obrigado. Muito bem. Aí ficou também o apelo, né, que o irmão Marcelo deixou automaticamente, de que nós precisamos buscar ao Senhor em todos os momentos. Se os irmãos lá tiveram a coragem de adorar a Deus em meio à guerra, por que hoje não podemos adorar ao Senhor? Quem sabe em meio às guerras das vidas, as guerras que nós encontramos hoje, atualmente. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E no estudo adicional, irmão Marcelo, nós encontramos aqui aquilo que eu comentário de que Cristo recebeu a maldição do pecado para que nós tivéssemos a bênção da vida eterna. E também o estudo adicional comenta dizendo que a Santa Ceia é um momento não de lembrar aquelas tristezas, né? Ou seja, vou ler aqui mesmo essa parte, diz que o momento da Santa Ceia não deve ser um período de tristeza. Ao se reunirem os discípulos do Senhor em torno da sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências, não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar ou deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora, chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. O momento da Santa Ceia é o momento agora de nós lembrarmos daquilo que é o emblema do sacrifício de Cristo. Quanto à confissão do pecado, o exame próprio, isso é feito antes, é o que a lição está a comentar. Mas bom, a nossa lição fica por aqui e nós queremos agradecer por você ter acompanhado assim a nossa lição até o final. Então, esta foi a nossa lição número 7, Lealdade Suprema.
adoração em meio à guerra, ou seja, em zona de guerra. Então nós precisamos ser adoradores ao Senhor, não em momentos bons apenas, mas sim também em momentos maus. Adoradores constantes que ligam-se com Cristo diariamente, ou seja, dia após dia. Se inscreva no canal, ative as notificações e assim compartilhe os vídeos com os outros irmãos. Deus o abençoe.